Vamos começar de novo, então. Plano de melhoria. O que acontece? Quando a gente implanta inovação, a inovação ela é planejada e daí ela é implantada. No começo de um processo, a gente institucionaliza a organização. O que é? Cria processos baseados nas nossas aptidões, nas nossas competências, capacidades instaladas, monetárias, humanas, profissionais, e estruturais. E aí a gente faz o seguinte enredo: a gente estabelece como que essa organização vai fazer as atividades. Muito bem. A partir do momento que entra em funcionamento, a gente necessariamente trabalha com retroalimentação de processos. Ou seja, comprei matéria-prima, transformei matéria-prima, matéria-prima virou produto acabado, vendi o produto acabado, entreguei o produto acabado. Simplista. Aí eu compro matéria-prima, produzo, agrego valor, estoco, vendo e entrego. E a gente vai fazer isso enquanto o nosso produto é relevante. Só que a gente não pode esquecer que tem a curva de maturidade que a gente estudou, que é o ciclo de vida de produto. Então, desenvolvimento, introdução no mercado, crescimento, maturidade, declínio e retirada. Para você não ter que retirar, o que você faz? Você agrega valores. Mas que momento que vai agregar valor? O momento que for necessário, o momento que for fundamental. Então, os planos de melhoria, eles podem estar focados em qualquer lugar da cadeia de valor. Então, você pode trabalhar melhoria do processo burocrático, melhoria do processo operacional, melhoria do produto, melhoria do relacionamento com o cliente, melhoria das suas táticas ou até da implantação de estratégias que você entenda que são fundamentais no mercado. Então, é sempre planejar, fazer, mensura e reorganiza os sistemas. A gente pode trabalhar com PDCA, também é uma ideia de plano de melhoria que é fundamental. O que acontece agora, de posse dessas ideias, é que você entenda seu sistema e comece a propor coisas para alterar positivamente as coisas que você está fazendo. Então, por exemplo, eu posso modificar o tamanho da minha estrutura, eu posso ampliar o nicho, eu posso ampliar ou melhorar ou reformular a minha estrutura de processos. Por exemplo, tem um grupo que está trabalhando com produto artesanal que é skincare. E aí o que acontece? A ideia é que ele seja artesanal, seja interessante e tudo mais. E até na feira, as meninas levaram um protótipo, teste, que era feito com maracujá. Podia adotar uma estratégia que foi similar ao que a Natura explorou e que é a questão de fazer por temporadas. Então, assim, se você for usar, por exemplo, o burumuru, que é um tipo de erva diferente, que tem um óleo específico e tal, que tem uma semente, então o que você faz? Eu vou usar o burumuru durante o tempo em que ele está dando frutos. Ou o maracujá também tem essa síntese de período de plantio, colheita e tudo mais. Pitaia são frutas que entram dentro desse lugar. Depois você pode ter épocas de trabalhar com ervas, com óleos essenciais, com reformulação de atividades, com inserção de uma outra vitamina que é, então, por exemplo, ácido hialurônico, sérum, coisas que vão fazendo com que a pessoa possa estar sempre consumindo itens da sua paleta de atividades, mas que não reorganizam a índole da sua organização, a menos que isso seja um processo já pensado dentro da estrutura de plano de melhoria, tá?
Então, assim, apresente os procedimentos oficiais de melhoria contínua. Você não precisa dizer quais são as melhorias, mas como que você adota as melhorias. E assim, olha, com base em que você propõe as coisas. Isso talvez seja o mais interessante. As organizações têm o péssimo hábito de fazer as coisas coletando no mercado, baseado numa coisa que dentro de estratégia mercadológica a gente chama de reativa. E o ideal é você pensar em meta curto, médio e longo prazo e também pensar em tendências futuro, porque muita coisa, por exemplo, no próprio mercado brasileiro, o que que acontece com as pessoas? Eles estudam o mercado asiático e europeu. E aí, baseado nas coisas que o mercado asiático e o mercado europeu estão propondo, eles começam a trabalhar com a adaptação dessas ideias para o Brasil, que é o que a gente chama de tropicalização de tendências. Porque vai chegar num determinado momento, tá? Por isso que muitas vezes, e aí eu sempre falo de um produto na sala de aula, que é o Surface, que é o computador agora, que é só a tela que você compra com o teclado separado. Isso começou na Ásia, né? Começou na Ásia muito forte, e aí veio para os Estados Unidos, começou a inundar a Europa e vai começando a chegar no Brasil isso. E a gente começa a ver, por exemplo, marcas como a Lenovo, que não atuavam tão fortes no Brasil, que agora estão adotando esse tipo de equipamento para vender para o consumidor. A própria Galaxy Samsung, né? O S8 Ultra é um tablet com uma potência de computador com 13 polegadas e meia. Então, assim, eles saíram da caixinha total. Então, as tendências são essas. Analisa como é que a sua organização deve proceder para fazer melhoria. O que, que ela considera? E aí eu já sugiro, inclusive, vocês trabalharem com uma dinâmica chamada avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho a gente faz todo ano. A gente normalmente, a avaliação de desempenho de empresa, a gente normalmente chama de KI, indicadores-chave de performance, né? E aí você pode criar os seus indicadores e baseado no resultado dos seus indicadores você propor mudanças. O interessante é estabeleça processo de implantação de mudança. Isso é o ideal, tá? Se você for estabelecer a meta, também tudo bem, não tem problema. Então, o que mais que a gente tem aqui? Aí, fechamos com considerações finais. Considerações finais é para todo trabalho qualitativo. Pensa o seguinte, nosso projeto, ele foi um projeto de racionalizar ideias, estabelecer procedimentos, fazer análises de funcionalidade. A gente não criou cálculo estatístico, não pegou variáveis para usar dentro desses dados, dessas volumetrias que a gente teria proposto se fosse quantitativo. Todo trabalho que é qualitativo, ele é consideração final, é uma norma. E todo trabalho que é quantitativo é conclusão, porque a matemática e estatística, as exatas, elas são exatas. Então, a partir do momento que você encerrou o assunto, você encerrou mesmo, né? Nas considerações finais, já o trabalho qualitativo, ele cabe sempre discussão, ampliação de argumentação, ele se ramifica, ele é muito interessante por causa disso. Aqui você apresenta o que você efetivamente aprendeu e o que efetivamente é bom para você dentro de todo o contexto de produção. Aqui você pode fazer sugestões, aqui você pode mencionar seu aprendizado na sala de aula. Aqui você pode estabelecer, é lógico, tudo relacionado a sempre a disciplina, sempre ao tema, mas são as suas observações do contexto de desenvolvimento de projeto, as dificuldades, o que você percebe e as experiências que você tece dentro desse contexto geral. Se por acaso você usou referências bibliográficas, você vai colocar elas dentro da norma, tá bom? Aqui a gente tem algumas coisas, vocês vão perceber, por exemplo, esse daqui é uma citação de norma, como é que ela tem que ser feita, né?
Aqui é uma citação de livro, só que é um livro que tem volume. Então você vai perceber que tem esse traçado aqui. Normalmente esse traçado tem 6 espaços com o underline, tá? E aí você vai colocar o nome de novo. Por quê? Porque dá a entender que é o mesmo. E aí você percebeu aqui, ó, volume 1, volume 2. Toda vez que você encontrar esse tipo de referência, é essa situação. Aqui a gente tem a questão de regulamentação, como é que é feita. Aqui a gente tem o relatório de pesquisa. Aqui a gente tem um artigo científico que é disponibilizado na internet. Aqui a gente tem também uma informação sobre uma reportagem. Então você vai perceber que sempre tem nome de autor, sempre tem o nome, sempre tem a data e sempre tem a disponibilidade dessas informações. A gente não pode esquecer disso. Existe um truquezinho, entre aspas, que a gente pode usar aqui, ó. Nas referências bibliográficas, você vai inserir o modelo estilo aqui, tá? Você vai, e a gente já ensinou na sala de aula, a gente tem que inserir a edição da ABNT. Essa daqui não é a mais atualizada, mas é a que está disponível na internet para a gente baixar. E aí você tem que fazer uma revisão, lógico, para poder acertar. O legal é que se você inserir citação, adicionar nova fonte bibliográfica. Ele vai pedir que tipo de citação é, a gente vai colocar, olha, artigo de diário, artigo de periódico, de conferência, relatórios, sites, documentos de site. Então, documento de site é quando existe uma área onde você faz download. O site é quando você está dentro da configuração padrão do site e você precisa do material que está lá, tá? Então, fonte eletrônica de qualquer natureza, gravação de som, atuação. Então, a gente pode pegar aqui, ó, livro mesmo, ele vai aparecer todos os dados. Tem algumas coisas que não são obrigatórias, tá? O que é obrigatório? Autor, sempre, nome, título, ano, cidade, editora. Editor não é obrigatório, tá? Não é. Volume, se você vai usar o volume, mesmo que não sejam coletâneas, se você vai usar volume uma vez, você vai ter que usar em todos, tá? Tem que estabelecer o padrão. Ele não é obrigatório também. Edição, a gente coloca, tá? Coloca para cuidados essenciais. Aqui eu vou dar um exemplo. Eu sempre vou pegar um livro aqui para a gente fazer isso. Oh, vou pegar um, inclusive, que tem 3 autores, que é bom que talvez já apareça o material para vocês. Então, o que acontece? Para pegar a citação, a gente sempre faz isso aqui, ó, tá vendo? Ficha catalográfica. Nessa ficha catalográfica tem as informações de publicação do livro. É aqui que você cata as informações. Então, o que acontece? Meu autor principal é o Knowles. Então, assim, Malcolm. Deixa eu ver o nome. Knowles. Aí eu posso colocar. Você viu o que eu fiz, Cancela? Eu coloquei editar. Por quê? Porque o nome do Knowles já está aqui. Você reparou que o sistema, ele automaticamente já colocou o sobrenome dele primeiro. Então, agora eu venho para essa parte. Sobrenome. Rodor. Terceiro. Nome. Elwood. E ele abrevia o nome dele. Adicionei.
Aí a gente pode pegar o Swenson, Richard, e pronto, adicionar. Se a gente, de repente, a gente quer editar, a gente só clica aqui e vem de novo, ó. Pronto. Título, aprendizagem de resultados. O ano que ele foi publicado, a ficha catalográfica, 2009, cidade, Rio de Janeiro, Elciever, editor não tem, vou colocar, não tem volume, também não tem edição. Muito bem, ok. Aí o que acontece? Tá vendo que ele pega e coloca uma citação aqui para mim, como se eu fosse escrever alguma coisa sobre os autores? Porque é o normal. Se você quiser fazer um fichamento no Word, é possível. Só que a gente vai usar aqui, ó. A gente vai fazer um truquezinho. Que nem essas primeiras citações que vocês estão vendo no modelo, eu fiz na mão. Eu fiz uma a uma. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui em bibliografia, olha, referência, bibliografia. Aí eu vou dizer bibliografia. Olha que belezinha. Tá feito. Já. Bem bonitinho. Só que o que acontece? Ele segue a formatação padrão do normal. Então eu tenho que tirar o Enter. Eu fiz toscamente aqui, mas o ideal é que você venha aqui e você coloque, né, referência. E aí você pega e modifica a referência. E aí você coloca dentro do escopo normal de formatação da referência. Mas é isso, gente. O legal de você fazer por aqui é que você nunca vai perder nada em trabalho nenhum, tá bom? E é isso. Gente, obrigada pela atenção. Essa vai servir como reposição dessa quarta-feira que eu tô doente, porque era o que a gente precisava fazer mesmo. A gente precisava falar sobre a continuidade do trabalho, tá bom? Então, obrigada. E se Deus quiser, amanhã a gente vai conseguir fazer isso melhor.